O ministro Alexandre de Moraes acabou de decretar a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, alegando uma suposta participação nas manifestações que aconteceram ontem em todo o Brasil. Vamos analisar essa questão, trazer um pouco um esclarecimento jurídico para você que não é advogado, não é advogada, não é do meio jurídico, mas quer entender um pouco mais essa situação, entender se essa decisão é legal ou se ela é ilegal. Primeira coisa que você tem que fazer, me seguir aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal, siga também lá nas redes sociais, @PaivaDoutor. E vamos lá, eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes e já há algum tempo eu venho aqui falando sobre como essa decisão ela é problemática do ponto de vista jurídico em vários aspectos. Vamos lá. Em primeiro momento é o seguinte, existe uma discussão entre os juristas se um juiz ele pode ou não impor uma medida cautelar diferente daquelas previstas na lei. Só para você entender, existe um artigo da nossa lei, do Código de Processo Penal, que estipula uma série de medidas cautelares. E não existe nenhuma medida cautelar como uma das que foi impostas a Bolsonaro, aqui no caso a questão de proibição de uso de rede social, a proibição de dar entrevistas e tudo mais. Acontece que, infelizmente, e aqui eu não falo só do caso do Bolsonaro, falo da justiça no Brasil em geral, o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal e também do STJ é de que o juiz ele pode inventar medidas cautelares, mesmo que elas não estejam previstas na lei, desde que ele fundamente. E aqui entre nós, né? Eu que sou advogado, mestre em direito, professor, eu te digo com toda certeza, tudo, absolutamente tudo, se quiser justificar juridicamente, se consegue. Então, se consegue justificar qualquer tipo de medida cautelar, por mais absurda que ela seja. E sim, eu entendo que esta medida cautelar de censura prévia a um ex-presidente, por mais que você não goste dele, ou por mais que você seja fã, não importa, ela é inadequada. E piora ainda mais quando a gente fala em impor esta mesma restrição a terceiros. Ou seja, Jair Bolsonaro não pode se manifestar nas suas redes e nem mesmo através de redes sociais de terceiros. Ou seja, se está impondo uma medida cautelar que também envolve a rede de terceiros. E isso é muito problemático. E aqui a gente precisa bater um papo sério, não só para você que gosta do Bolsonaro, mas você também que não gosta dele. Por quê? Isso cria um precedente bastante perigoso. Então, é uma problemática aí. O que aconteceu ontem? Ontem aconteceram diversas manifestações em várias cidades do Brasil contra as decisões recentes do STF, contra o governo e tudo mais. E Bolsonaro não pôde participar porque já pesava contra ele uma restrição domiciliar. Ele não estava preso, mas estava proibido de sair de casa durante alguns momentos. À noite, das 19 horas da noite até as 9 horas da manhã, e também aos finais de semana. Como ontem foi um domingo, ele não pôde ir a nenhuma dessas manifestações, porque se ele fosse aí sim, ele estaria violando uma medida cautelar, e essa sim, concorde ou não com ela, essa pelo menos é prevista na lei. O que acontece? Um dos filhos dele, o Flávio Bolsonaro, estava na manifestação no Rio de Janeiro e ligou para o pai. E lá teve uma transmissão, não sei o que foi dito. O Nicolas também, deputado federal, fez a mesma coisa e ficou aquele questionamento, né? Até o Flávio Bolsonaro postou nas redes sociais dele, do Flávio Bolsonaro, uma imagem do pai falando, né, com as pessoas na manifestação. Isso foi publicado nas redes, depois foi apagado. Isso
é uma violação a essa medida cautelar? O Supremo entendeu que sim. Não ficou claro para mim se houve um pedido da Procuradoria-Geral da República para a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro ou se ela foi feita de ofício. E já te adianto, se foi feita de ofício, ou seja, sem um pedido da PGR, nós estamos diante de uma decisão ilegal, que não corresponde àquilo que é previsto na lei. Agora, se houve o pedido, o Supremo entendeu, aliás, o Supremo não, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que houve um desrespeito, uma decisão que eu li, inclusive, achei bastante confuso o texto, uma decisão bem mal escrita, na verdade, e inclusive com muita caixa alta, mas muita caixa alta, o que demonstra que não é uma decisão tomada do ponto de vista técnico. Uma decisão visceral, interna, de alguém que realmente está com muita raiva. Então, foi decretada a prisão domiciliar de Bolsonaro. Ela é um passo para a decretação da prisão preventiva. E eu acredito que o próximo passo, caso haja um novo embate, será, com certeza, a prisão preventiva. Particularmente, para mim, esta prisão domiciliar de Bolsonaro, ela já se assemelha muito a uma prisão preventiva, com a diferença de que ela não é cumprida no presídio. Ela é cumprida dentro de casa. Então, é uma conversão de uma prisão preventiva em prisão domiciliar. Isso é bastante comum, até mesmo pela situação de ex-presidente, por ser uma pessoa já com idade avançada. Então, para mim, dá no mesmo. Eu acho muito difícil uma decisão, neste momento, decretando a prisão de Bolsonaro para ele cumprir no presídio ou num ambiente militar, mas não se enganem, nos próximos dias isso pode sim sair. E qual que é a saída para Bolsonaro agora? A saída, por exemplo, seria impetrar um HC. O problema é que quem é que vai julgar esse HC? O próprio ministro Alexandre de Moraes? Ou será que vai para a primeira turma do STF? Não deveria esse HC ser julgado pelo plenário do STF? E isso é um outro problema que a gente vê na condução desses processos. O Supremo vem entendendo que as decisões desses casos, que sempre caem na mão do mesmo relator, são julgadas unicamente pela turma a qual ele pertence. Aqui, nesse caso, a primeira turma do STF. Deixando de lado outros ministros que não fazem parte dessa primeira turma. E qual que é o entendimento de muitos juristas? Que, por se tratar de uma questão muito, muito relevante para o futuro do nosso país, por se tratar de processos e inquéritos que tem como figura central um ex-presidente da República, seriam decisões que corretamente seriam tomadas pelo plenário, pelos 11 ministros do STF e não só pela primeira turma. Então, teoricamente, se a gente for seguir a ordem como as coisas vêm acontecendo, ou a desordem como as coisas vêm acontecendo, esse processo, esse HC, se vier a ser impetrado, vai ser julgado pelo próprio Alexandre de Moraes e os ministros da primeira turma do STF, deixando de lado o plenário, ou seja, os outros ministros que não fazem parte dessa turma. Enfim, essa é a situação de hoje, notícia quentinha do STF. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você concorda com a decisão, coloca aqui concordo com Alexandre de Moraes. Se você não concorda, você fala não concordo, e aí deixa aqui seus motivos, sempre de forma bastante respeitosa, sem ofender ninguém, e assim a gente consegue manter aqui um bom diálogo. Tá legal? Fica com Deus, até o próximo vídeo, um beijo, abraço, até mais, tchau.